Boa noite. Estamos aqui, né, iniciando o nosso segundo módulo pela plataforma Diálogos em Educação e hoje nós vamos apresentar, né, Karina, o módulo 2, recursos ópticos e não ópticos. Espero que vocês, né, aproveitem bastante, porque teremos vários módulos, né, sobre baixa visão, sobre como os materiais, né, que vocês podem utilizar em sala de aula para favorecer a pessoa com baixa visão. Então, nós temos muito material, nós temos muita experiência também de sala de aula para poder passar para vocês. Então, contamos com vocês até o nosso final dos módulos. Estamos no segundo, hein? Preparando bastante materiais para vocês. Boa noite, Karina. Eu vou só me apresentar antes de você se manifestar, né? Meu nome é Kátia, sou uma mulher de cabelos castanhos, olhos castanhos, pele morena e estou utilizando uma blusa preta, né? E ao fundo uma parede branca. É com você agora, Karina. Boa noite. Boa noite. Olá a todos e todas. Eu sou uma mulher com cabelos e olhos castanhos, pele clara. Hoje eu estou usando uma jaqueta preta e um cachecol, e ao fundo se encontra uma porta de madeira. Eu sou uma pessoa com baixa visão, em que nasceu já com essa condição. Não foi adquirido ao longo da minha vida, mas eu já nasci assim. Então, na minha escolaridade, a cada ano foram se adaptando às formas de aprender através da visão, seja com recursos ópticos e não ópticos. E eu acredito que foi na segunda universidade que eu tive mais êxito com a ajuda dos recursos tecnológicos, com o conhecimento de outras possibilidades, dos cadernos, em que a gente vai apresentar um pouquinho hoje para vocês. E e também iremos apresentar alguns desses recursos ópticos que eu utilizei e utilizo durante a minha vida. Eu gostaria de realizar a leitura introdutória de um texto escrito por Barraca e Erim, 91, perdão, citado pela professora Regina Chimente, do Instituto Benjamin Constant. Recursos ópticos e não ópticos. Abre aspas. As crianças com baixa visão se apoiam principalmente na informação visual para aprendizagem, ainda que seu ambiente visual diferencie-se das crianças videntes. Se os alunos com baixa visão aprendem a usá-la eficientemente, necessitarão interpretar imagens incompletas ou confusas, tirar conclusões da sua realidade em relação aos objetos no meio ambiente. O nível de eficiência visual, mediante a busca de melhores posições e de ajudas ópticas e não ópticas, a tornar suas decisões sobre o uso da visão em conjunto com outros sentidos. Então, a gente acaba aprendendo a ver de muitas formas. Eu, por exemplo, às vezes
Não identifico uma pessoa visualmente, mas, às vezes pelo perfume que ela usa, associado à tonalidade de voz, ou a um trejeito, ou a o ambiente em que ela trabalha, eu vou associando que seja aquela pessoa, ou que seja aquela criança, ou que seja aquele professor. Então, a somatória de características de fatores ambientais facilitam com que a gente consiga identificar algumas coisas no ambiente. O auxílio descritivo nos ajuda muito, no sentido de alguém ou um aplicativo nos narrar e descrever aquela imagem, ou aquela ação, ou até aquele filme, quando os filmes são legendados ou não podem ser observados no seu contexto como um todo, mas sim em partes. Então, alguém que auxilie a contar um pouco do que está acontecendo na cena pode facilitar. Isso mesmo, muito bom essa sua experiência, né? Então vamos agora iniciar. Podemos iniciar, né, Karina, com os slides, Sim, né? O módulo 2, recursos ópticos, vantagens e desvantagens, né? Recursos ópticos e não ópticos também. Recursos ópticos são recursos para baixa visão que utilizam lentes ou combinações de lentes para magnificar, ampliar, né, as imagens sobre a retina. Karina quer falar sobre as sim. magnificação? Existem, 3 modos de magnificar qualquer imagem visual, segundo a mesma professora citada anteriormente. São elas: A. Trazer o objeto para mais perto dos olhos, aumenta o tamanho da imagem percebida. B. Aumentar o tamanho do objeto a ser percebido, utilização de recursos não ópticos. E C. Aumentar opticamente a imagem do objeto por meio de lentes, utilização de recursos ópticos. No caso específico aqui do item B, que é aumentar o tamanho do objeto a ser percebido, utilização de recursos não ópticos, nós já havíamos citado no módulo anterior, por exemplo, a ampliação da fonte do material impresso. Eu gostaria de salientar que nós não vamos ampliar o tamanho do papel, então, Sim, mas sim o tamanho da fonte em que esse material será ampliado. Então, é o tamanho da fonte que vai ampliar e não o papel em si. Porque geralmente aquela folha maior é a 5, Kátia, ou a a 3? três. A A 3. três. A 3. Aquela Sim, folha A3, ela é confusa de a gente conseguir enxergar, segurar, eh, fazer a manusear, leitura, principalmente se o texto já estiver ampliado, né? A gente vai ter que ler palavra por palavra. Então, o ideal que a gente recomenda, eu recomendo com experiência própria, seja a impressão na folha ofício normal, uma fonte ampliada de acordo com o conforto que o aluno vai apresentar. Aí varia de fonte 16, 18, 24, é a mais usual, em negrito ou não. Então, vai variar muito de cada aluno qual é a melhor fonte. Espaçamento entre linhas é importante também, para que ele não perca as linhas. Mas aí essa
essas observações, o professor vai observando à medida que o aluno traz essa informação do que é mais confortável para ele. A própria impressão só na frente do papel já facilita, porque não vai existir a sombra. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui está impresso dos dois lados. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas existe uma sombra do verso. E se tivesse impresso apenas de um lado, não ia ter essa problemática. Então, são apenas facilitadores para o dia a dia desse aluno. Sim. Vamos voltar? O próximo? Há basicamente 5 tipos de recursos ópticos. 1. Óculos com lente de alto grau. São lentes com graus mais fortes que as lentes regulares. Então, são os óculos, né? Com lentes de. O grau dele é maior, né? Do que o comum. 2. Lupas de mão. Geralmente é o primeiro auxílio óptico que as pessoas adquirem independente da prescrição médica de fácil aquisição. Durante, né, a nossa apresentação, nós vamos falar as vantagens e desvantagens. Karina, você tem uma lupa, né, de mão Sim. para apresentar, por favor? A lupa de mão geralmente quando a escola faz o cadastro, né, Kátia? Kátia tem essa experiência dos Sim, alunos com baixa visão, a escola pode receber o kit, ou a escola adquire esse kit, com as lupas de diferentes graus de ampliação. O ideal é que esse aluno faça avaliação oftalmológica para ser observado qual é a melhor lupa que ele pode se adaptar. Porque o processo de adaptação de qualquer lente para um aluno que nunca teve esse contato, ele pode ser um processo lento. Então, um dia o aluno vai usar 10 minutos, o outro ele vai usar 20 e vai aumentando gradativamente para que ele não tenha um desconforto funcional biológico da visão, para que ele não fique nauseado, não fique cansado, né, Kátia? com certeza. E, Então, no caso da lupa manual, existe a lupa manual sem lente, como essa, desculpa, sem luz. Essa também dá para colocar luz. Essa aumenta 7 vezes no caso. E aí você, diante do material que vai ser ampliado, você vai haver um treinamento para que esse aluno identifique a primeira linha. Deixa eu ver como é que eu consigo mostrar. Assim dá? não, agora não. Do jeito que estava. Aí, pouco mais, tira mais. Aí, Então, ele vai identificar a primeira linha do texto e vai colocar a lente mais próxima do texto em relação ao olho, porque se ele colocar no olho, vai ficar tudo embaçado. Então, ele vai colocar mais próximo ao texto. E aí, ele vai lendo palavra por palavra, e isso gradativamente ele vai conseguindo aumentar a velocidade da sua leitura, mas é gradativo e é um treino. sim, A lupa manual com luz, ela já dá uma melhora visual para esse aluno. E nesse caso, essa aqui, ó, quando colocado diretamente no texto, é mais fácil de visualizar. Então, ela é quase uma lupa de mesa.
Então, é mais fácil do aluno conseguir visualizar o texto. Então, ela é colocada diretamente no texto. Existem também lupas que a gente encontra com facilidade no mercado, que ela tem uma ampliação muito maior. Essas que eu mostrei ampliam 7. Essa aqui provavelmente amplia eu acho que umas 10 vezes. Ela amplia muito mais e ela é bem menor. E aí, por exemplo, para leitura de bula, leitura de caixinha de compras, de embalagens, que vem aquela letrinha de formiguinha, com essa lupa pode ser que a pessoa consiga realizar a leitura. Ela não é muito utilizada na escola porque ela aumenta muito. Então, eu gostaria também de trazer informação sobre esse material. Esse e-book, ele está disponível no site da Universidade de Minas Gerais, na UFMG, no site do Gene, e aqui no capítulo 5 nós vamos trabalhar especificamente sobre a baixa visão. O artigo trata justamente da baixa visão. Então, com várias possibilidades aí de adaptações. Esse material a gente vai também disponibilizar o link para todos terem acesso. Isso mesmo, muito bom. É só nos acompanhar, né, Karina? Sim. Lupas com apoio. Lupas que têm uma base que se apoia no texto, mantendo o foco permanente. Existe esse outro tipo de lupa que é considerado lupa de mesa. Deixa eu virar aqui novamente. Dá para ver? Dá, só não dá. Peraí. Aí. Então, é sobre a mesa, não é com o livro em pé, nem no plano inclinado. No plano inclinado, eu acredito que dê certo também. Mas você vai passando a lupa e o aluno vai conseguindo ler o texto. Também é um processo gradativo, de acordo também com a necessidade do aluno. Essa aqui, ela tem um certo reflexo, embora seja mais fácil manuseio, mais fácil adaptação. E algumas pessoas não se adaptam ao reflexo que ela pode gerar. Existe a lupa eletrônica, que acho que a Kátia vai falar adiante, ela sim fica fixa, deixa o texto fixo, e o que você vai movimentar é a prancha. Existem vários tipos de lupa eletrônica, né? Mas tem uma que tem uma bandeja que você consegue deslocar de um lado para o outro e a lupa fica fixa. A visualização da imagem é bem melhor do que as lupas manuais. Existe ela em mouse. Então, a lupa é como se fosse um mouse e a criança vai mexendo, o manuseio dela também requer um treinamento, porque vai depender do manuseio do mouse e vai ser projetado na televisão ou no computador, essas eletrônicas, né? Então, elas requerem também aí o apoio do professor da sala recurso ou de algum outro profissional. Agora, 4. Telescópio. Geralmente são utilizados para visão à distância, como leitura de placas, semáforos, letreiro de ônibus e principalmente cópia em lousa. Isso. E aí, a gente fala também que se chama monóculo.
que é esse equipamento, que eu fui descobrir só na faculdade em 2018, de psicologia. Então, eu demorei muito para descobrir esse material, mas me ajudava muito, porque você consegue focalizar a imagem lá na lousa do que está acontecendo. Não dá para assistir aula o tempo todo assim, mas para fazer uma cópia, então você lê o texto e depois vai e copia no seu caderno. Pode facilitar bastante, mas é uma dimensão específica do que você está focando, não é do todo. No caso também, os binóculos também ajudam, mas eles são mais pesados e eles não são adaptados para esse tipo de leitura. Provavelmente a lente deles são mais altas, tem um grau maior e são para distâncias mais longe, como por exemplo olhar para o céu, ver a lua ou as estrelas, dependendo da baixa visão, é possível com os binóculos. Assistir um show, Kátia que eu diga, assistimos um show. Essa eu vou ter que contar, Kátia. Em que Ai, nós usamos, eu usei, né? Na verdade, fui eu usei o celular. Então eu coloquei como se fosse fotografar o show, mas eu dava o zoom, piada, né? É, dava o zoom na tela do celular para é, poder conseguir ver os artistas. Foi o show foi, inteiro assim, né, Kátia? foi. Foi isso mesmo. Caetano quem diga, né? Caetano e filhos. Mas a gente conseguiu ser recompensada que a gente conseguiu tirar uma foto com os filhos do Caetano, olha Foi, que legal. foi mesmo. Mas são essas pequenas experiências que É, nos enchem de alegria, porque mesmo assistindo o show no Zoom do celular, né, ampliando esse recurso que nos permite ampliação de fotos, inclusive no celular, porque sim. o foto também não consigo ver, só com o Zoom. Eu consegui assistir o show. Ótimo. Então, as tecnologias também nos trazem é, algumas Possibilidades, facilidades, né? né? Algumas Facilidades. facilidades. Isso, Kátia. E o monóculo, eu também, estando num ambiente, claro, que eu percebesse que era possível um ponto de ônibus mais tranquilo, alguma coisa assim, eu também fazia uso para leitura dos letreiros de ônibus. Uhum. E outra, vou contar também, eu uso óculos, né, para leitura, para perto. Então, quando eu vou num restaurante e não consigo ver, né, visualizar o cardápio, eu tiro foto. Aprendi, tá vendo? Tiro foto e amplio o cardápio. Dou zoom. Sim, sim, é uma facilidade. E agora muitos restaurantes agora nem tem mais cardápio, né? Não, é QR Code, né, agora. Exato, então até facilita, É, porque no caso de quem tem smartphone, facilita muito, porque é só dar o zoom ali e fazer a leitura, ou colocar o aplicativo de voz, que também nós iremos falar em módulos posteriores, especificamente das tecnologias, em que sim, a gente pode ouvir esse texto, ouvir esse material, através do aplicativo que realiza a leitura. isso mesmo. Vamos continuando. O 5 é o CCTV, que é Sistema de Câmara de Televisão acoplada a um monitor que tem por finalidade ampliar o texto focalizado pela câmera. É, é mais ou menos como a lupa, né? Eletrônica, que eu já havia comentado anteriormente. Isso. No nosso módulo anterior, tem a foto. Sim.
Os auxílios ópticos são equipamentos que ajudam as pessoas da baixa visão a melhorar sua visão residual. Podem ser de diversos modelos. Nós temos aqui, né, as fotos de vários modelos dos óculos, né? Óculos especiais asféricos, que apresentam uma curvatura variável em toda a sua superfície, e há vários tipos de óculos: óculos bifocais, óculos binoculares com prismas e óculos asféricos monoculares. Então, nós temos aqui o modelo, né, de todos esses óculos citados. Pode. Telelupa montada em óculos e telescópio manual. Foi o que a Karina mostrou, né? O manual, né, Karina? Sim. E telelupa montada no óculos. O telescópio manual é utilizado para leitura de longe. A leitura na lousa deve ser realizada por partes, pois os telescópios restringem muito o campo visual. É o que a Karina também, né, explicou. Recursos não ópticos. São recursos que não utilizam lentes, incluindo todos os materiais que podem auxiliar as pessoas com visão subnormal a utilizarem da melhor forma a sua visão. Vamos para eles. Os cadernos, nós temos a foto, né, de caderno sem pauta e o caderno com pauta. Karina trouxe, É, né? o caderno com pauta ampliado nada mais é do que a impressão, né, da margem das linhas separadamente para facilitar o aluno. Mas, independente do recurso, a gente tem que verificar com esse aluno se ele vai se sentir confortável, se ele gosta do material, se vai ser útil para ele, porque isso aqui foi impresso, foi feito na escola mesmo. Agora, se isso interessa, se vai facilitar, porque se ele ficar com vergonha não vai adiantar nada. Então, também tem que estar sempre dialogando com esse aluno ao apresentar os recursos e apresentando tanto as vantagens como as desvantagens do material. Também foi recentemente que eu descobri que, no meu caso, os cadernos sem pauta, eles podiam me auxiliar, principalmente o com folhas amarelas. Então, é sem pauta e a folha dele, ela é amarela, tirando um pouquinho da luminosidade que a folha branca propaga, o amarelo me traz um certo desconforto visual. E existe, se o aluno conseguir se adaptar com esse tipo de material, existe o material, aqui não fazendo propaganda, mas foi o único local que eu achei, que é da chama Artes, a marca da Espiral. Ele não é um caderno de desenho porque ele está na vertical, né? Ele não está na horizontal como os cadernos de desenho. E ele não tem pauta. E eu só achei ele na Calunga. E ele é capa dura, então isso facilita. O aluno não precisa do plano inclinado, por ser capa dura, ele consegue escrever sem precisar de um apoio, ele consegue escrever com o apoio do próprio caderno. E não tem pauta, isso me ajudou muito nos últimos anos, foi o uso desse material, que eu só encontrei realmente na Calunga e na internet. Cada aluno vai ter uma resposta aos materiais que a gente sugere, né? Então, pode ser que ele prefira um material que o município oferece,
talvez os pais não tenham condições, né, de comprar o caderno sem pauta, e aí a gente pode, a cada 2 linhas, fazer um reforço na linha, para que ele use a cada 2 linhas, pulando uma, para ter essa, esse conforto visual, então reforça 2, aí pula uma e reforça 2, pula uma e reforça 2, e ele escreve em 2 linhas. E tem uma que ele pula, para que ele consiga ler, porque eu muitas vezes, quando eu escrevo em cadernos com linha, eu não consigo ler depois. A minha letra sai até mais bonitinha por causa da linha, a Hum, caligrafia sai uma beleza, mas depois eu não consigo ler. Então, é, só para trazer esse conforto para que ele consiga ler o material dele. E usando as canetas e os lápis que sejam mais indicados para ele, né? Que tem, ou se ele prefere lapiseira, aquela lapiseira mais grossa, um lápis de ponta fina mais grosso ou mais grosso, que ele se sentir mais confortável mesmo. A caneta que tem um mais forte o traçado, para que ele não se perca também, porque o que acontece? O que desanima, por experiência própria, porque eu, na minha alfabetização toda, até o ensino médio, eu não tive acesso a esses materiais. E aí você começa a, a usar o caderno com pauta, só que depois você não consegue estudar, e isso desestimula. E aí o professor pergunta: por que você não está copiando? Por que você não está se aproximando da lousa para copiar? Porque você já ficou cansado de ficar olhando o papel cheio de linha. Tem hora que você até se perde. Onde você está copiando? Qual linha que você está usando? Então, são facilitadores que eu percebi só na universidade. Então, compartilhar essa experiência com vocês é muito importante para que os nossos futuros alunos ou os alunos que vocês já atendam atualmente possam desfrutar desse facilitador de alguma forma, para que eles também não se percam e não percam o conteúdo, porque a partir do momento que você não consegue copiar, não consegue acompanhar, não consegue escrever no caderno, você se perde nos seus estudos. com certeza. Tem que ficar atentos, né, Karina? Sim. Modelos de plano inclinado, né? Que você vem falando, né, do plano inclinado, nós trouxemos 2 modelos. Um você disse que utilizou do porta-bíblias, né? Sim. E esse material, ele é muito importante na biblioteca, né, Kátia? Sim, Muito mais até do que na sala de aula, porque a sala de aula, um caderno com capa dura, como a gente já citou, pode ajudar o aluno. Agora, na biblioteca, é para fundamental que leitura, né? tenha o plano inclinado para que ele tenha esse conforto na leitura dos livros, com auxílio de algum recurso óptico. Uhum. Existem até, Kátia, eu só vou fazer essa observação, depois a gente pode buscar detalhes, plano inclinado com a lupa, essa que eu mostrei. Então, ele já é um equipamento completo. Ele vem o plano inclinado e vem a lupa, ela tem um cordão aqui no meio, entre ela, e aí a criança só vai passando e vai realizando a leitura. É muito interessante esse material. São recursos que as escolas podem adquirir para os alunos, porque não são recursos tão baratos. Ainda a Uhum. tecnologia, ela tem um valor bem alto. É verdade. Nós temos que nos programar, né, para poder dar assistência a esses alunos com essas dicas, né? Igual você colocou, a questão do caderno, do material que ele já tem, né? Que nós possamos aproveitar desse material e
mas fazendo adaptações para eles, né? Que seja confortável. Sim. E uma outra questão em relação aos materiais, que nós vamos depois tratar mais a fundo nos próximos módulos, mas, por exemplo, a escola oferece geralmente no kit a caixinha de lápis de cor. Seria interessante o professor ou da sala de AE, ou o professor mesmo da sala, convidar esse aluno para identificar se ele conhece as cores, porque às vezes não foi realizado na idade que ele poderia aprender as cores, identificar as cores, e chega lá na escola, seja na pré-escola ou nas primeiras séries do ensino fundamental, ele pode até ver as cores, mas não a identifica. Uhum. Então, é importante que o professor convide esse aluno e pergunte: você consegue identificar qual é o azul claro, o azul escuro? Consegue perceber a diferença das tonalidades de cores, dos vários tipos de tom de cada cor? Você consegue identificar as cores primárias? Porque às vezes as cores primárias são identificadas, mas as terciárias, as secundárias, terciárias não. Sim, sim. Então, esse trabalho é muito importante também. E uma técnica que a minha mãe criou quando eu estava lá nas séries iniciais, que eu uso até hoje, eu escrevo com uma etiqueta o nome da cor no lápis. E Sim. aí facilita, eu consigo identificar as cores porque eu anotei. Então, no caso, aqui é verde escuro, né? É, Então, a gente fez isso também com o material da nossa aluna, né, Kátia? A gente escreveu para foi. ela em É, braille, porque ela adorava pintar, é. embora ela não enxergasse. Então, são pequenas adaptações que a gente consegue fazer e pode facilitar, mas sempre um combinado com o aluno, né? No caso é o azul, no combinado com o aluno, se esse recurso que a gente está oferecendo lhe deixa confortável, porque se o aluno achar que ele vai ser o diferentão da sala, né, ele não vai querer usar. É Uhum. importante a, a gente também pensar na sensibilização dos outros colegas também, em relação de como esse aluno enxerga. Então, existem várias brincadeiras e atividades que nós podemos realizar com a turma, para que eles fiquem mais empáticos em relação ao colega. Uma delas, que a gente até usou na formação de professores, né, Kátia? Sim. Nós compramos aqueles óculos de festa, que são baratinhos, custa 50 centavos, o pacotão com 10 é muito mais barato, ainda mais Sim. quem está próximo a 25 de março, que eu digo, mas em lojas de festa tem. Sim. Eles existem vários tipos, tem lentes coloridas, quanto mais colorido, mais divertido fica a brincadeira. E aí a gente entrega um para cada aluno, é, empresta um para cada aluno e fala para eles pintarem a lente com o corretivo. E aí demonstra vários exemplos que eles podem fazer. Então, lá na demonstração pode ser pintar o lado direito, a outro o lado esquerdo, a outra bolinhas em toda a lente, bolinhas pequenas ou bolinhas grandes. Ou E no aí, meio, é o só. meio, só o meio, pinta só o meio, ou pinta É, só só. é, o contorno. E aí vai dar dimensão
É, da visão, não vai ter a visão periférica, só a visão focal, né, central. Então, vai possibilitar que quando eles usarem o óculos, ou você propõe a caminhar pela escola, que não vai cansar tanto, ou até uma atividade no papel, sei lá, copiar um poema de 4 linhas da lousa, alguma coisa assim, uma coisa bem curta para que não canse a vista deles, eles vão conseguir perceber um pouquinho do que é a baixa visão. Cada um vai ter a sua experiência, isso que é mais legal, porque cada um pintou de um jeito o óculos. é, E podem compartilhar como é que foi essa experiência. Então sim, é uma atividade muito legal, né, Kátia? é ótimo, é muito bom. Diversos são os auxílios não ópticos, né? Então, aqui nós trouxemos algumas imagens, né, que no módulo 5, que é o módulo de adaptações imateriais, estaremos apresentando vários recursos. Queremos que vocês venham conosco. E nessa imagem, Karina, nós temos, né, a régua para vazada, né, com guia de leitura e com o cetato amarelo também, que nós vamos estar. A Karina vai falar um pouquinho agora, mas nós vamos estar aprofundando nos outros módulos, né, Karina, que nós temos pela frente. E na outra Isso mesmo. imagem são diversos auxílios não ópticos, né, que nós podemos usar e que nós já falamos, né, muitos deles, mas que também nós vamos aprofundar. Quer comentar, Karina? Sim. Então, o acetato amarelo, o nome certo é overlay. São 11 cores em que o aluno passa por uma avaliação e após essa avaliação vai se identificar qual overlay ou qual acetato ele consegue ter mais conforto visual para a leitura dos seus materiais. São 11, eu não achei amarela, né? Mas são 11 cores. Aí já está É, aí, Karina amarela. É a é, última aí. Olha aí, levanta, por favor. é, Isso. é isso mesmo. Então, são 11. E aí, ele colocando no papel o acetato, isso vai trazer um conforto de leitura para ele. Esse material, inclusive, é utilizado para os alunos com dislexia também. E facilita a sua leitura. No caso do guia de leitura, após essa avaliação, foi identificado que a cor amarela traz esse conforto, então solicita-se para um marceneiro fazer essa guia de leitura já com esse material adicionado, né? Então faz um recorte da folha e coloca aí no guia de leitura. Então é uma opção a mais que esse aluno vai ter, né? Para a sua leitura, facilitar a sua leitura, e é muito mais fácil de manusear o material na madeirinha do que a folha em si, que a folha pode amassar, pode riscar, pode estragar com mais facilidade. E quando ela já está acoplada no MDF, né, na madeirinha, é muito mais fácil desse aluno transportar, ele coloca no estojo, coloca numa bolsinha, é muito mais tranquilo. Também não é um recurso, vamos dizer assim, super acessível, mas é uma tecnologia que é importante os professores conhecerem. Sobre esse material, nós realizamos uma formação com a professora anteriormente, então tem especificando exatamente como que é essa avaliação, como que vai facilitar a leitura desses alunos. Posteriormente, nós vamos colocar essa formação novamente, né,
para que os professores possam ter acesso. Esse material já tem 1 ano que foi publicado, e para que os professores retomem com as informações novamente sobre esse material. Vantagens e desvantagens. A adaptação de auxílios para baixa visão deve seguir um protocolo de avaliação para garantir a existência real. A avaliação oftalmológica permite o diagnóstico e tratamento de doenças oculares. Então, agora nós vamos, né, ver as vantagens e desvantagens. Montadas em óculos, né? Nós temos as vantagens: mantém a mão livre, permite leitura prolongadas, bom campo de visão. As desvantagens: curta distância de leituras, diminuição do campo de visão e da velocidade de leituras com lentes mais elevadas. Não devem ser usadas durante deslocamento. Próxima. Lupas manuais. As vantagens: leitura mais próxima do normal, ideais para tarefas curtas, disponibilidade no mercado e podem ter fonte de luz acoplada. Nós vimos aí com Karina, né? Modelos, né? A lupa, com essa luz acoplada. E a desvantagem: mantém as mãos ocupadas, reduzida a velocidade de leitura, dificuldade na manutenção do foco, no caso de tremores ou problemas articulares. Então, é tudo aquilo que Karina falou, né? Perceber aquilo que dá conforto, né, a pessoa de baixa visão, né? Porque o que é bom para um não é bom para o outro. Então, estar sempre voltado para a especificidade de cada aluno, né? Da sua individualidade. Lupas de apoio, vantagens: diferentes modelos com distâncias variadas, ideais para casos de tremores e problemas articulares, ideais para campo visual contraídos. E desvantagens: pequeno campo de visão, requerem coordenação motora, postura cansativa e desconfortável. Sistema telescópio para perto é o telemicroscópio, né? As vantagens: mãos livres, distâncias de trabalho ajustável e maior que lentes convexas montadas em óculos. As desvantagens: limitação do campo de visão, profundidade do campo menor que óculos ou lupas, maior custo e menor disponibilidade. Auxílios ópticos para longe, sistema telescópicos. Vantagens: disponível para distâncias longas, intermediárias e curtas. Podem ser mono ou binoculares, montados ou manuais. Podem ter foco ajustável, alguns modelos, foco automático. E a desvantagem é o campo de visão reduzido, dificuldade para localização e focalização rápidas, necessitam de coordenação motora para focagem e o custo elevado de determinados modelos. E aí eu gostaria de fazer uma observação, contar um pouquinho também de uma experiência, que eu sempre levei o binóculo em meus passeios ao zoológico, aos parques, porque às vezes alguém fala: olha que flor bonita. Flor? Olha como aquele passarinho é lindo. E aí eu levava o binóculo para poder visualizar.
E aí, em determinado passeio, eu falei assim: ah, o binóculo é muito pesado, vou levar o monóculo, né? Então, vou levar esse aqui. Só que é o que foi falado aí. Você focalizar o que você quer ver é muito mais difícil. Uma coisa é eu estar sentada aqui e olhar a lousa, eu consigo mais ou menos identificar a linha que eu estou querendo ler, partindo, né, dos princípios de leitura, da esquerda para a direita, de cima para baixo, eu consigo visualizar lá e começar a ler da primeira linha. Agora, eu consegui identificar uma coisa no ambiente externo, na natureza, com esse material, eu não consegui, com o monóculo. Eu só consigo com o binóculo. E me arrependi, né, de não ter levado o binóculo no show, né, Kátia? Mas, por outro lado, teve essa vantagem, né? A gente tirou foto lá nos bastidores, foi muito legal a experiência. Mas, é, como eu disse no início, é muito interessante quando os professores tomam cuidado de, conforme escrevem na lousa, eles falam o que estão escrevendo, para que esse aluno vá acompanhando o raciocínio do professor. Mesmo que ele não consiga copiar ao mesmo tempo, ele vai tendo uma noção do que está acontecendo naquele ambiente, assim como a descrição, né, de alguns fatores da natureza, ou um passeio em um parque, né, um estudo de campo, no zoológico. Eu ficava assim, né, birutinha, onde é que tá? Onde tá? Onde fica? Né? Se alguém conseguisse naquele momento falar, olha para a direita, Uhum, ou olha bem para frente onde você está, você vai encontrar um animal, olha à sua esquerda, facilitaria. Então, como é importante a descrição. Nunca uhum. ninguém fez isso, viu? Mas por isso que eu É, adoro, por isso que eu adorava ir no Simba Safari, porque os bichos ficavam mais perto da gente, mesmo a gente dentro do carro. Mas é uma experiência mais cara do que um zoológico, né? Então, são coisas que com o dia a dia a gente vai observando que é uma mudança de ação, uma mudança de paradigma para aquele aluno pode ajudar. Não é a gente ficar o tempo todo, fulano, você está vendo, fulano, né, não subestimar, não é, facilitar no sentido, vou dar uma atividade mais simples para ele fazer mais rápido. Não, ele tem potencial de fazer assim como os outros colegas. É oferecer as condições mais confortáveis para que esse aluno realize as tarefas. É, é propor, se ele quiser, um tempo adicional para realizar suas provas ou entregar os seus trabalhos, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Mesmo com a lupa eletrônica do Windows, que é um recurso que depois a gente vai apresentar, em que sempre que eu ligo meu computador ela já está instalada, eu demoro muito tempo para escrever um texto, mesmo com o teclado ampliado. Então, a ampliação do tempo desse aluno fazer as suas atividades é importante, desde que ele se sinta confortável e os demais alunos entendam, para não ficar aquela coisa assim, mas o professor puxa saco dele, ele entrega depois os trabalhos. Não, não é que o professor puxa saco dele, é porque ele leva mais tempo para realizar suas atividades, suas pesquisas, os seus trabalhos. Porque o processo visual é diferente de um aluno que não tem nenhum é, comprometimento visual. Então, isso tem que deixar bem claro para toda a turma, para que sim, esse aluno também não passe por situações constrangedoras com seus colegas. E uma outra sugestão que eu
suplico aos professores de educação física, então, certamente, poucos irão assistir nossas apresentações, mas que os professores repliquem a eles, independente do aluno ter baixa visão, tá? Mas aquele aluno considerado que só do professor olhar para ele já percebe que ele passa por algum constrangimento com os colegas, que esse aluno seja o que escolhe o time e não o escolhido, porque senão ele sempre será o último. Então, são coisas muito simples que podem trazer menos sofrimento para esse aluno. Porque ser o último uma vez ou outra, tudo bem, mas ser sempre o último pode gerar um constrangimento. E o professor ter o cuidado de observar se são sempre os mesmos que são os últimos. E aí trazer esses últimos para serem os primeiros a escolherem seus times, fazendo um revezamento, para que esses alunos também não se sintam excluídos de alguma forma daquele grupo. Uma das coisas que eu acho fundamental, porque eu vivi na prática essa experiência. E hoje em dia, eu observo algumas crianças que ainda vivenciam isso não porque têm baixa visão, mas por outras razões. Então, que esse professor consiga fazer esse revezamento que facilite a integração dos colegas, facilite esse processo mesmo, sem a gente expor o aluno. Então, diante, né, dessa no pouco tempo, né, que tivemos aqui hoje, nós agradecemos, né, Karina, e estamos aqui aberta, já preparando o próximo encontro, o terceiro módulo, e espero, né, que vocês nos acompanhem, que temos muito mais a falar, né, nesse mini curso, as experiências, né, com Karina, né, é um aprendizado sempre, viu, Karina? Um aprendizado muito grande estar com você, participar, né, aqui do nosso mini curso. Então, aguardamos todos, né, Karina? E deixo com você aí a última fala, né, para as nossas colegas, os nossos colegas que estão nos assistindo e que vão nos acompanhar. Sim, muito obrigada, Kátia. Gostaríamos de agradecer a todos que estão caminhando aí conosco, né, para um futuro mais inclusivo, para uma escola que abre para novas possibilidades, que traz o conforto para os nossos alunos aprenderem e se desenvolverem do jeito que eles vieram ao mundo, do jeito que eles são, da forma como eles enxergam o mundo. Muito obrigada e estamos à disposição. O acesso aos nossos e-mails também será de fácil contato para que os professores nos enviem as dúvidas e no próprio site nós colocamos as respostas, porque podem ser dúvidas de muitos. E hoje nós fizemos então a apresentação dos recursos ópticos e não ópticos e vamos dar seguimento a esse processo nos próximos módulos, porque ainda iremos falar das tecnologias, dos materiais em si, vamos abarcar outros tantos conteúdos que envolvem essa questão da baixa visão. Muito obrigada.
Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Outra.